Olá, eu sou Lúcia Helena, colunista do Viva Bem UOL. E por falar nisto, se a gente no último século passou a viver mais, aliás, passou a viver melhor, sem as sequelas de um monte de males, é porque já pertencemos a gerações que tiveram a incrível chance de tomar vacinas. A vacinação é uma das principais conquistas da saúde pública. Só nos países de baixa e média renda, as vacinas aplicadas entre o ano de 2000 e 2030 irão evitar 69 milhões de mortes. Sim, 69 milhões, a maioria de crianças abaixo dos 5 anos. E olha que essa é uma estimativa que nem considera a Covid-19. Aliás, vamos combinar que neste último ano e meio, a pandemia nos ensinou direitinho a importância de conseguir tomar uma vacina. Mas existem muitas outras infecções que podem ser prevenidas com imunizantes. Portanto, existem várias outras oportunidades de a gente se proteger. E, no entanto, estamos perdendo muitas delas. O Brasil, que sempre foi aclamado internacionalmente por seu Programa Nacional de Imunizações, controlando a rubéola congênita em 2015 e varrendo o sarampo do seu mapa no ano seguinte, só para dar 2 exemplos, agora vê diversas infecções ameaçarem ressurgir. Isso porque todas as vacinas, olhando para pessoas de todas as idades, vem apresentando uma queda significativa de cobertura desde 2015. Por isso, é mais do que necessária a iniciativa que a Sociedade Brasileira de Infectologia está lançando neste momento, Movimento Vacinação, uma campanha para prevenir doenças e salvar vidas. Nosso bate-papo terá 2 blocos e você irá entender a importância do que está acontecendo hoje com a vacinação de crianças, adolescentes, grávidas, idosos. Que doenças podem voltar? Qual o perigo? O que podemos fazer? E, claro, não ficará de fora o assunto da vacina da Covid-19. Está aqui com a gente Rosana Lichtmann, coordenadora do Comitê de Imunizações da SBI, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, diretora científica do Centro de Imunização do Hospital e Maternidade Santa Joana e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Promatre Paulista. Também participa da conversa o vice-presidente da SBI, o infectologista Alberto Chebabo, que é diretor médico do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e gerente de relacionamento da DASA. Outra infectologista neste bate-papo é a doutora Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e consultora da SBI. E fecha esse grupo fantástico o infectologista Antônio Carlos Bandeira, diretor da SBI, professor do Instituto Mantenedor do Ensino Superior da Bahia e também pesquisador da vacina da dengue, que aliás se encontra em fase final de estudo, além de integrar a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia. Pois é, vamos lá. Bom, gente, eu não posso começar esse bate-papo sem tentar entender. Eu vi que a cobertura da vacina da hepatite B, por exemplo, que é dada em bebês com menos de 30 dias, caiu de uns 90% para 54% de 2015 para 2020. A vacina da meningite C foi de 87% para 67% nesse mesmo período. Na verdade, eu poderia falar de uma por uma, afinal, todas caíram, sem exceção, estão abaixo do desejável. Parece que não foi por causa do isolamento da pandemia, já que é uma derrocada gradual nesses 5, 6 anos. Por que isso está acontecendo, doutora Rosana? Dá para a gente arriscar uma explicação? Bom, Lúcia, primeiro eu estou super feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo tão importante, nessa campanha tão importante que a Sociedade Brasileira de Infectologia está lançando. E eu acho que essa análise que você está fazendo, esses números que você está mostrando, são importantes para a gente entender o que pode acontecer. Então, os motivos, eu te diria que é multifatorial, não é um motivo só e não é só a pandemia, porque a gente viu que nos últimos anos a gente vem vendo essa queda na cobertura vacinal.
Então, o primeiro motivo, as mães hoje que levam seus filhos para vacinar, a maioria das brasileiras estão trabalhando. Talvez se a gente comparar com o passado, não era assim. Segunda coisa, o horário de funcionamento das 38 mil salas de vacinação que tem nesse país funciona em horário comercial, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter o acesso para ir exatamente porque estão trabalhando. Outro motivo também, eu acho que neste momento é falta de comunicação. A gente não tem visto grandes campanhas sobre vacinação. Vamos esquecer um pouquinho a Covid, vamos falar das outras vacinas. Então, eu não tenho visto muito essa comunicação. O outro motivo, sem dúvida, são fake news, né? Quantas vezes a gente não falou durante essa pandemia sobre o impacto dessas notícias falsas que são compartilhadas, e isso, eu não vou dizer que as pessoas são anti-vacinas, mas elas podem ficar hesitantes, elas ficam inseguras em poder manter e levar seus filhos para vacinar. E, por último, o movimento anti-vax mesmo, anti-vacinação, que, Lúcia, eu já te falo que aqui no Brasil, felizmente, eu diria que é nas Américas, né? Felizmente, não é um movimento muito forte quando a gente compara com os Estados Unidos e Europa. Eu acho que aqui é muito mais uma questão da gente fazer campanha de esclarecimento, fazer o que nós estamos fazendo agora, exatamente para motivar todo mundo a manter as suas carteirinhas e ver a importância que é a manutenção das nossas carteiras. E eu não estou falando de criança, estou falando de criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, profissional da saúde, todos os grupos que podem se beneficiar. Quais são as consequências, doutor Bandeira, dessa cobertura tão baixa que a gente está vendo e que a doutora Rosana comentou? Olha, Lúcia, as consequências são a gente retornar ao patamar de 1983, 85, né? Na verdade, quando a gente olha a cobertura vacinal aqui no Brasil, hoje, né, o que você colocou muito bem, com essa queda aí de sai de 98% para 68%, 65%, nós estamos num patamar de 1983, 85, ou seja, um patamar de 35 anos atrás. Nós crescemos muito no Brasil, até 95, 97, mantivemos esse patamar elevado das vacinas, fomos incorporando vacinas novas ao Programa Nacional de Imunização, e de 2015 para cá a gente vem caindo. Quais são as consequências mais diretas? A gente teve surtos, por exemplo, surto de sarampo em São Paulo em 1996. Eu mesmo estava lá, atendi um monte de adulto com sarampo, né? Surtos, por exemplo, de meningite meningocócica do tipo C, como a gente viu há uns 10, 12 anos atrás. Cachumba retornando, a gente também vendo cachumba novamente aparecendo, né? Outra situação também que chama a atenção hoje é a Bordetella pertussis, a coqueluche, que a gente continua vendo. Eu tive, para você ter uma ideia, um paciente há mais ou menos 4, 5 anos atrás, que ele chegou a fraturar 5 costelas, simplesmente com acesso de coqueluche, paciente de 30 anos, que não tinha tido a vacina adequadamente coberta. Então, as consequências são exatamente o retorno dessas doenças que a gente não quer mais. A gente quer todo mundo livre da hepatite B, é uma doença que é como o HIV, se ela se manifesta do ponto de vista crônico, a gente controla ela, a gente não tem como curar. Então, essas são as consequências reais, um retorno a um passado que a gente não quer mais. Pois é, eu vejo esse retrocesso, eu fico imaginando se dá para reverter essa situação. Doutor Chebabo, como a gente pode fazer alguma coisa para reverter o que está acontecendo? Bom, Lúcia, primeiro é um prazer estar aqui pela SBI, representando a sociedade junto com os colegas, fazendo esse debate. É exatamente isso que a gente tem que fazer, né? É exatamente essa medida, é levar para a população, né, essa mensagem de que as vacinas são muito importantes. Muitas pessoas deixaram de se vacinar porque deixaram de ver as doenças. A vacina era tão boa, faz tanto sucesso, né, que ela eliminou muitas dessas doenças do convívio da maior parte da população. A gente não via mais sarampo, a gente não via mais rubéola, a gente não via várias dessas doenças, porque as vacinas conseguiram eliminar essas doenças ou reduzir tão importantemente essas doenças que as pessoas perderam medo. Muitas das pessoas mais jovens não tiveram parentes, pessoas conhecidas, né, doentes até que morreram. Então, como a Rosana colocou, há muita desinformação, há muita falta de informação, mais do que desinformação, falta de informação. Então, fazer campanhas, né, campanhas
que mostrem as vantagens de se vacinar, aproveitar agora todo esse histórico com a Covid, né? Mostrar o sucesso da vacinação da Covid e transportar isso para outras vacinas, para outras doenças, né? É importante para conscientizar todos, né? De que todas as vacinas são importantes, não só a vacina da Covid, que nesse momento é a que chama mais atenção, é a doença mais importante, é a doença que está mais em voga, né? Então, fazer esse tipo de campanha, né? Pelas sociedades médicas, pela imprensa, pela mídia, com participação do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, né? Que vai fazer com que a gente convença a população a retornar, né? Principalmente nesse período pós essa crise que a gente teve, né, em que no ano passado as pessoas ficaram em casa, não levaram seus filhos para vacinar, não foram buscar a vacinação por medo, né, de se infectar com a Covid-19, de fazer um quadro grave, né, e agora com uma situação melhorando, que as pessoas voltem às unidades de saúde, não só para se vacinar para a Covid, mas também para acertar todo o calendário de vacinação, não só dos seus filhos, mas dos adolescentes e dos idosos, dos adultos, dos idosos. Toda a população hoje tem vacina para ser atualizada, com certeza, dentro do seu calendário. Então, o mais importante é isso que a gente está fazendo. É falar sobre vacina, fazer campanhas, conscientizar, porque, realmente, o movimento anti-vacina no Brasil não existe, né? O que a gente precisa é de mais informação, é conscientizar as pessoas dessa importância de elas voltarem a se vacinar. Ótimo, eu queria falar um pouquinho da vacinação das crianças. Doutora Raquel, a volta do sarampo é impressionante, eu acho até que assustadora, é o melhor adjetivo. Eu vi que foram mais de 10 mil casos em 2018 e mais de 20 mil casos em 2019, ou seja, dobrou. Eu fico imaginando, doutora Raquel, que as pessoas não fazem ideia da gravidade dessa doença. O que você acha? Oi, Lúcia, é um prazer estar aqui e parabenizo também, né, a Sociedade Brasileira de Infecto, né, por estar promovendo, né, e começando uma promoção aí neste mês da importância, divulgando a importância da vacinação. Em relação ao sarampo, acho que mais até do que esse aumento, né, dos casos dessa forma tão assustadora, Lúcia, nós sabemos que nós tivemos morte por sarampo. Quer dizer, é inadmissível nós pensarmos, né, que tendo uma vacina oferecida na rede pública, que nós tenhamos perdido, né, crianças, né, normalmente até abaixo de 1 ano de idade, mas também crianças maiores, pelo sarampo. Então, o sarampo é sim uma doença grave, particularmente até nas crianças, né, ela pode ser uma doença, né, fatal. E aí eu pego, né, um pouco até da fala do Shebab, quer dizer, as vacinas acabam se tornando vítimas do seu sucesso, né? As pessoas não conhecem, as pessoas não valorizam mais. Acho que sarampo é 3 dias de febre alta e um vermelho no corpo. E não é, né? Sarampo é mais do que isso e pode colocar em risco, sim, a vida das crianças. E alguém vai perguntar, mas criança pequenininha, a vacina não é feita antes do 6º mês, agora a gente faz no 6º mês em alguns estados, ou só depois do 1º ano de vida. Morreu, mas então não era vacina. Não, mas quem passou a vacina para a criança foi um adulto. E um adulto que, se teve sarampo, não estava vacinado. Então, a nossa vacinação é uma proteção individual, é uma proteção dos outros também, por isso que a gente deve sempre estar atualizado com ela. Doutora Rosana, o sarampo, por mais grave que seja, como a doutora Raquel explicou agora, tinha desaparecido até, vamos dizer assim, praticamente anteontem, modo de dizer. E eu fico me perguntando, existem aquelas infecções que, se voltarem, vocês falaram que as pessoas não conhecem, mas eu fico me perguntando, até o pediatra, ele nem vai saber direito como lidar com elas. A difteria, por exemplo, ela está aqui do lado, na Venezuela. É para a gente correr atrás, então, da vacina tríplice bacteriana, né, que protege contra a difteria? Eu estou vendo que a cobertura dela era de mais de 86% e que agora não chega aos 70%. Como é que a gente tem que lidar com isso? A gente está mais vulnerável sem se dar conta do perigo? Tenho dúvida, Lúcia, eu até te agradeço demais que você tenha feito esse comentário, porque quando a gente fala em tríplice bacteriana, eu te diria que a maioria dos pais fazem a vacina e não necessariamente sabem, né, para quais doenças estão protegendo o seu filho. E é importante que ele saiba. E se ele me perguntar, eu vou falar, seu filho está tomando hoje uma vacina contra a difteria. Ele vai olhar para mim e falar,
que é difteria? É uma doença totalmente desconhecida pela maioria, graças à vacinação. Então, outra vítima, né, como a Raquel e o Dr. Chebabo falou, é outra vítima do sucesso da vacina. E a difteria pode ser uma doença muito grave, ela tem um potencial para ser uma doença grave, ela faz umas pseudomembranas na garganta da criança, podendo levar, inclusive, a casos de emergência, de obstrução respiratória. Ela é de transmissão respiratória, então tudo que é de transmissão respiratória, a gente já sabe que a gente tem uma dificuldade muito maior em termos de controle. Você falou da Venezuela, a gente sabe que tem casos no Haiti, na República Dominicana também foi documentado casos. Então, a gente vê que existe sim o risco da reintrodução e, pior que isso, da circulação desta bactéria, exatamente por pegar uma população que sai lá dos seus 90 e poucos por cento de cobertura vacinal e de proteção para quem está vacinado e também indireta para quem ainda não está vacinado, por uma proteção muito menor, deixando a população vulnerável. E quando você me perguntou, pediatra conhece isso? Se você perguntar por aí dos pediatras, principalmente os mais jovens, nunca viram um caso de difteria. Então, eles vão ter até dificuldade de reconhecer, fazer o diagnóstico e o manejo daquela doença. Então, por que nós precisamos correr risco de ter a volta de doenças que a gente já tinha conseguido eliminar? É isso que a gente está tentando esclarecer quando a gente pede para o pessoal se vacinar contra, por exemplo, a tríplice bacteriana. Eu tenho a impressão que os adolescentes tomam menos vacina. Eu queria saber se, pela experiência de vocês, isso acontece porque ainda existe aquela ideia de que a gente só deve ficar atento à carteirinha de vacinação das crianças, que vacina é mais importante na infância. Seria isso, doutor Chebabo? Eu acho que esse é um dos fatores, né? Assim, a população está muito ainda com aquela ideia dos anos 80, 70, 80, até os anos 90, de que vacina era coisa de criança. Hoje a gente tem calendários, né, para os adolescentes, tem calendário para os adultos, tem calendário até para os idosos, para as gestantes, ou seja, a gente tem um calendário vacinal com uma disponibilidade muito grande de vacinas para toda a população. A outra questão é que muitos dos adolescentes, eles não têm mais um médico que ele vai frequentemente, né? A criança, ela tem lá o seu pediatra, que ela vai com consultas frequentes no início, lá nos primeiros anos, às vezes até mensal, depois semestral, isso vai se espaçando, mas a criança, depois que chega numa determinada idade, principalmente na adolescência, ela raramente vai ter um médico responsável. Ela até tem uma ligação afetiva com o pediatra, quando ela precisa de alguma coisa, ou a mãe precisa de alguma coisa, ela acaba, pelo menos, indo até o pediatra para poder buscar uma orientação. Mas não há aquela consulta frequente, um médico de confiança do adolescente, né? Então, eu acho que falta um pouco essa questão de que o adolescente ele fica meio perdido. Não tem quem diga para ele, olha, você tem que se vacinar, ou quem diga para os pais, olha, você tem que vacinar seu filho adolescente. Então, de novo, a gente precisa que essas coisas aconteçam como campanhas, né? Que a população seja informada. E mais do que isso, né? Campanhas nas escolas, os adolescentes são muito suscetíveis a esse tipo de campanha dentro das escolas, né? Com os professores falando isso, dentro do ambiente escolar, ou mesmo campanhas nas redes sociais que atinjam essa população, que é muito suscetível também às informações que acontecem nas redes sociais, naquela rede social que eles mais utilizam, né? Falta isso, né? Falta esse tipo de informação para essa população, para que ela seja informada. A gente vê agora a adesão enorme dos adolescentes na vacinação para a Covid, né? E não precisou de muito, né? Eles acompanham, né? Através de Instagram, de outros TikTok, de outros aplicativos, de outras ferramentas de rede social, os calendários, se informam, levam os amigos, vão em grupos se vacinar. Então, assim, se a gente conseguir chegar a essa mensagem para os adolescentes, eles respondem. O problema é essa mensagem chegar de forma rápida e adequada para que eles possam se conscientizar e também buscar a vacinação. Pois é, mas daí não dá para a gente falar de adolescentes sem lembrar da vacina de HPV. Por que essa vacina sofre tanta resistência? É uma coisa que eu me pergunto também. Será que é por ser uma infecção sexualmente transmissível? O que dá para dizer para os pais, doutora Raquel? Bom, primeiro, eu acho que a vacina da HPV, Lúcia, ela sofreu muito
já antes das fake news aqui em relação à Covid, vacinação da Covid, né, que vai implantar chip e tudo, a HPV acho que foi uma precursora, né, das fake news, né? E ela sofreu muito com isso quando foi divulgado, né, que adolescentes tinham tido reações graves à vacina e que era também quase que um experimento, a vacina que também tinha sido aprovada mais rapidamente, e isso teve uma divulgação, até mesmo pelas redes sociais e tudo, que foi muito grande e acabou trazendo para os pais muita insegurança. E nós sabemos, Lúcia, por exemplo, adolescente, eles estão indo agora vacinar a Covid, mas adolescente a gente sempre tem um pouco de receio, porque eles têm assim, uma resposta, né, tem até um CID, um código de doença, para o adolescente que desmaia quando vai vacinar. Isso é muito frequente, né? E ele vai, passa mal, um estímulo vagal, e daqui a pouco ele está bom. Mas isso começa a ser divulgado. Olha, desmaio. Se você colocar uma fila de adolescentes, se o primeiro falar que passou mal, vai, que nem dominó, todos vão passar mal. E com a vacina de HPV aconteceu muito isso. Houve também essa desinformação, né, que você estaria estimulando o início de atividade sexual. E isso eu gostaria de lembrar, né, para os pais, para todos, que a vacina da hepatite B, por exemplo, né, que assim como a HPV é uma vacina que previne contra câncer, né, hepatite B também a gente pega através de contato sexual, prioritariamente hoje em dia. No entanto, ela já é feita ao nascimento, né? E por que a gente faz mais cedo? Faz ao nascimento a hepatite B e faz a partir de 9 anos o HPV? Porque a resposta é muito melhor nesta idade do que se eu fizer depois na idade adulta. Então, eu garanto muito mais a proteção dos meus filhos se eu fizer aos 9 anos do que se depois eles fizerem com 21 anos. Então, esta é uma outra também justificativa para a gente fazer logo cedo. Mas a desinformação, né, e a notícia falsa em relação à vacina de HPV, na minha opinião, é responsável, sim, por essa baixa adesão, além dos fatores da falta de divulgação da importância que é prevenir contra HPV, que é prevenir contra câncer nos meninos e nas meninas. Doutor Bandeira, além da de HPV, das vacinas que os adolescentes estão deixando de tomar, mas, claro, deveriam estar tomando, alguma outra preocupa em particular? A da meningite C, talvez? Olha, Lúcia, eu vejo que as vacinas para os adolescentes me preocupa muito, em primeiro lugar, a tríplice viral. Por quê? Porque quando a gente olha a cobertura da tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e a rubéola, a gente tem, para o ano de 2020, só aproximadamente 55% das pessoas fizeram a segunda dose. Ou seja, metade, praticamente, somente das pessoas estão protegidas, né, contra o sarampo. A gente viu que em 96 a gente teve um grande surto em São Paulo, em outros locais do Brasil. Em 2018 a gente teve, em 2020 você inclusive citou os números bem elevados do sarampo. Então me preocupa muito, porque a gente pode a qualquer momento ter um incremento muito grande de sarampo. Então essa para mim seria uma das que eu ficaria mais preocupado. A gente tem visto também a questão de cachumba, porque vai junto, então cachumba começa a aparecer casos. Em relação à da meningite, sem dúvida nenhuma, nós tivemos, e a gente lembra muito bem disso, aproximadamente um pouco mais de 10 anos atrás, meningite C em vários locais do Brasil, que acabou motivando exatamente a introdução da vacina da meningite C, e hoje a gente tem já a vacina quádrupla, né, com a ACWY, que previnem inclusive mais cepas do meningococo. Então é muito importante que as pessoas entendam que é fundamental essa atualização, né? Então é outra situação muito séria. Sem falar, né, no reforço que a gente precisa ter da difteria, como foi colocado aí já por doutora Rosana, e do tétano, né? A gente, quando tem tétano e pacientes com tétano, são pacientes com tétano, são adultos, que não fizeram o seu esquema de repetição. A gente não tem mais aquele tétano neonatal, né, como era de décadas atrás. A gente tem o tétano no adulto, exatamente porque essas pessoas não se vacinam. Então, nesse momento, o adolescente ele começa a ficar sob inúmeros riscos sem ele perceber, não é? Sem falar no que a doutora Raquel acabou de abordar, a questão do HPV é muito importante a vacina do HPV. Eu diria que para o adolescente ela é fundamental,
Por quê? Nós temos observado casos de câncer de colo de útero em pessoas, em meninas jovens, em adultas jovens. Recentemente, tive a possibilidade de ver numa moça de 28 anos um carcinoma de útero associado ao HPV, inclusive, entendeu? Então, assim, são situações que a gente não imagina o quanto a vacina ela pode reduzir, inclusive, um sofrimento em pessoas jovens ainda. Não é que essas pessoas vão se prevenir daqui a 20, 30 anos, não. Às vezes a situação que elas estão se prevenindo está muito mais próxima, inclusive para o próprio adolescente, mais próxima do que ele mesmo imagina, entendeu? E mesmo que fosse lá para o futuro, né, gente, uma vacina que protege contra o câncer é o máximo. E no próximo bloco a gente vai saber mais sobre a vacinação de adultos, em especial a das grávidas e a dos idosos. E claro, vamos falar da vacinação contra a Covid-19. E agora vamos falar da vacinação de adultos. Quer dizer, eu queria começar pelas grávidas. A sensação de que elas sempre tiveram uma certa insegurança, um medinho de tomar vacina. Afinal, quando a gestante se vacina, ela está se protegendo? Ela está protegendo o bebê ou os dois? O que acontece, doutora Rosana? Ô, Lúcia, isso que você comentou, a gestante sempre foi um grupo que tinha mais receio nas vacinas. E à medida que a gente vai estudando e vai vendo o benefício, a gente começa a se apaixonar por esse tema. Porque você, quando faz uma vacina para uma gestante, você tem dupla finalidade. Você tem a finalidade da saúde da própria gestante, seja com a gripe, por exemplo, a gente sabe que a gripe numa gestante pode ter um quadro mais grave. A própria Covid agora, a gente está tendo, infelizmente, experiência com Covid em gestante, com graves. Então, o aspecto da proteção da gestante é indiscutível. Mas também tem a proteção do recém-nascido. E quando eu falo proteção do recém-nascido, é inclusive prematuridade, Lúcia. Quando eu vacino as pessoas, uma gestante, por exemplo, para a gripe, indiretamente eu estou prevenindo um trabalho de parto prematuro que pode ser desencadeado pelo vírus da gripe. E em relação, por exemplo, à coqueluche, que é uma das grandes preocupações para os lactentes jovens, eu estou falando dos bebês com menos de 6 meses, a coqueluche é uma doença muito grave nessa população. Se você for ver os números do Brasil, as crianças que podem morrer de coqueluche são, em geral, essas pequenininhas, abaixo de 6 meses. Então, você vacinando a gestante, ela passa proteção através da placenta e, com isso, uma proteção ativa, e o bebê já nasce com a proteção dele através dos anticorpos que ele ganhou da sua mãe por mais ou menos 2, 3 meses, até que ele se vacine e ele ganhe sua própria proteção. Então, é uma vacinação muito promissora no sentido de prevenção, de dupla prevenção, da mãe e do recém-nascido. A gente ouviu agora que a gestante precisa tomar vacina de gripe. Eu queria fazer uma pergunta, não me matem, mas todo adulto, se fosse possível, deveria se vacinar contra a gripe? Quem responde? Eu gostaria acho que todos seria interessante colocarem suas opiniões aqui, porque eu acho que vale a pena até se houver opiniões discrepantes. Mas a minha opinião, inclusive já defendida aqui inúmeras vezes, é de que a vacina da gripe deveria ser estendida a todas as pessoas, né? É uma vacina que, apesar do que a gente sabe, ela reduz muito mais a mortalidade e as complicações em pessoas mais velhas e com comorbidades, mas eu acho fundamental o efeito que ela possa ter em toda a comunidade, exatamente para você reduzir as taxas de transmissão, porque não é só a mortalidade, não é só a morbidade, ou seja, as coisas ruins que aquela doença causa, que eu acho que são importantes numa doença como transmissível do ponto de vista respiratório, como é a influenza, mas é também as suas taxas de incidência, ou seja, a gente reduzir o quanto essa doença se dissemina na comunidade, você manter a comunidade de certa maneira, vamos chamar assim, influenza livre daquela situação. Então, além do que, toda a divisão, especialmente por ser uma vacina em que o Programa Nacional de Imunização ele acaba vacinando uma parte dessas pessoas,
o que eu vejo na prática, e que a gente batalha o tempo todo do ponto de vista da vigilância, inclusive, a qual faço parte, é que as pessoas acabam se confundindo. Então, mesmo aquele que tem direito, por exemplo, aquele indivíduo que tem 60 anos, 65 anos, ou aquele indivíduo até que tenha algum problema cardíaco, muitas vezes ele não se sente incorporado, ele não se vê dentro daquele grupo específico que a vacina é destinada a ele. Então, a gente frequentemente termina muitas vezes uma campanha com taxas menores de participação e acaba expandindo posteriormente até para as pessoas que chegam para ser vacinadas e que não fazem até parte, entre aspas, daqueles grupos de risco. Então, se você universaliza essa vacina, você vai ganhar, por incrível que pareça, vai ganhar mais adesão daquelas pessoas que você considera as mais importantes, inclusive, para a vacinação, para reduzir a mortalidade e a morbidade, porque essas pessoas elas vão chegar para ser vacinadas. Então, esse efeito que acaba sendo, eu não diria nem especificamente discriminatório, porque não é uma questão de discriminação, é muito mais uma questão de seleção, mas isso gera nas pessoas a sua dificuldade, muitas vezes, de se entender partícipe ou não disso. E eu acho que a universalização é um caminho importantíssimo, fabuloso, inclusive, de incorporar todo mundo num esquema onde você vai melhorar exatamente a redução das taxas de mortalidade, de morbidade da influenza, mas também você vai permitir a redução da circulação do vírus e das taxas de incidência. Todo mundo ficou quietinho, eu acho que todo mundo concordou. E quando a gente... Concordaram, não? Pois é, quando a gente pensa em vacinação em idosos, logo vem a da gripe na cabeça, mas quem está na terceira idade, eu penso que precisaria tomar outras vacinas. Eu mesma não sei quais. Quais e por quê, doutora Raquel? Lúcia, o idoso, então, ele também tem vacinas, não só, né, todos nós temos vacinas para a gente atualizar ao longo da vida, mas tem algumas vacinas realmente que são mais particulares para o idoso. Então, além da gripe que você já comentou, Lúcia, nós temos aqui, acho que nós falamos bastante dela aqui hoje, mas a tríplice bacteriana, né, do adulto, então tétano, difteria e coqueluche, é uma vacina que o idoso também deve fazer, uma vacina que a gente deve repetir a cada 10 anos. Se eu tenho 60 anos e não tomei com 50, mas tomei, né, na infância, eu devo aproveitar o momento e faço a minha vacina agora. Que imagina, né, se a Bandeira comentou do paciente dele que fraturou 5 costelas, né, com 38 anos saudável, imagina a chance, né, de um idoso de 70, 80 anos ter complicações, né, com a coqueluche, por exemplo. Além de que, né, o idoso vai mais também, muitas vezes, atividades de lazer, trabalhar em jardinagem, tem tétano é frequente, né, dentro da frequência do tétano também no idoso. Então, essa é uma vacina que seria obrigatória. A vacina contra a doença pneumocócica, a pneumonia, né, que todo mundo fala, ela também é uma vacina obrigatória no idoso. Nós temos 2 apresentações diferentes da vacina pneumocócica, uma delas, a 13, inclusive para aqueles que têm comorbidade, está, né, disponível no SUS, também via o Centro de Referência de Imunobiológicos. Então, é uma vacina importante para todos os idosos e a gente tem disponível também pelo Ministério da Saúde. É importante que os idosos se atualizem, né? A vacina contra a hepatite B, né? Então, o idoso normalmente não tomou a vacina da hepatite B, que na infância não tinha, mas hoje ela está disponível para todas as pessoas em todas as idades, é importante que faça. A vacina contra o herpes zoster, né? Todo mundo que já teve catapora ou foi vacinado tem risco de ter herpes zoster, que popularmente conhecido como cobreiro, que, né, dá uma dor muito importante, que fica muito tempo doendo, além de outras complicações que podem acontecer. Também é uma vacina indicada para o idoso. Sarampo, cachumba e rubéola, em algumas situações, né, para aqueles que não tiveram na infância ou não foram vacinados, por volta dos 60 anos, né, para viagem, algumas vezes é interessante, ou quando você tem um surto de sarampo, uma faixa etária aí de 60, 65 anos pode ser uma vacina indicada. Febre amarela para quem não fez, né, e que não tenha comorbidade, que não seja imunossuprimido, principalmente, é uma vacina que também está indicada, né, para os idosos. E a da meningite, que o professor Dr. Bandeira também já comentou aqui, para os adolescentes, também para o idoso, é uma vacina que tem sua indicação. Eu elencaria essas vacinas como as principais aí para serem feitas para os idosos. Eu queria ter uma caneta para anotar todas e conferir a carteira de vacinação da minha mãe, mas eu estou assustada, acho que tem muita coisa aí para completar. Mas aí tem uma história, eu preciso tocar nesse ponto, que a gente
precisa entender direito, né? Se a Covid nos deu aulas sobre vacinas, a gente é PhD, 200 milhões de especialistas, também circula aquela explicação de que o organismo de quem passou dos 60, dos 70, dos 80 anos não responde assim tão bem aos imunizantes. Aí, doutor Chebabo, como é que fica isso? Mesmo que a resposta não seja assim tão alta, para quem é idoso, compensa ser vacinado contra tétano, pneumonia, todas essas doenças que a doutora Raquel citou? Sem dúvida, Lúcia. Aliás, um dos principais motivos que a gente recomenda que ele se vacine, né? O idoso, ele vai envelhecendo, né? E o seu sistema imune também envelhece. E também responde menos, não só às vacinas, né? Mas ele vai perdendo a capacidade de responder e de reagir às infecções quando elas acontecem, né? Então, há uma diminuição da resposta imunológica, da resposta imune desse idoso, não só para as doenças, mas também para as vacinas, né? Isso a gente chama de uma palavrinha que chama imunossenescência, que nada mais é do que o envelhecimento também do sistema imune. E então, por isso, a gente deve vaciná-los contra todas essas doenças, porque, como ele tem uma resposta menor à agressão por esses agentes infecciosos, né, eu preciso preparar o sistema imunológico para responder de forma melhor e adequada a esses agressores. Da mesma forma, de que, como eles respondem menos às vacinas, eventualmente eu tenho que fazer esquemas que permitam que eu tenha uma estimulação desse sistema imune adequado. Por isso, a gente vacina anualmente para gripe, por isso a gente tem um esquema vacinal todo diferenciado, né, da vacina pneumocócica, que a gente chama da vacina de pneumonia, para os idosos, exatamente para que eu consiga uma melhor resposta imunológica, né, para ele estar mais preparado para se defender quando ele é agredido por esses agentes infecciosos, quando ele se infecta por esses agentes infecciosos. Então, a meningite meningocócica, um pneumococo causando pneumonia, às vezes até meningite também, né? A gripe podendo levar à piora, inclusive das doenças de base que esse idoso possa ter, né? A gente sabe que o simples fato de um idoso ficar gripado aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, de complicações cardíacas, de complicações pulmonares, né, relacionadas a esse quadro infeccioso, porque a gripe ela pode piorar, né, aquela evolução que está estável de uma doença de base que ele tem controlada direitinho, né, e com a gripe isso pode evoluir para uma descompensação desse quadro clínico, né, e levar à piora dessa doença de base. Então, é muito importante que o idoso se vacine, apesar de a gente saber que essa resposta é um pouco menor, mas exatamente por isso, né, a gente precisa respeitar os esquemas vacinais recomendados para o idoso, para manter esse sistema imune dele ativo, com capacidade de responder a essas agressões que acontecem nessas infecções. Bom, falando na vacinação de Covid, eu queria que cada um de vocês contasse um pouquinho a sua opinião sobre como ela está mudando a cara da pandemia. Quem começa? Doutora Rosana. Posso começar? Não, eu acho assim, a gente tanto esperou pela vacinação da Covid, né? A gente com aquela pressa toda, todo mundo com pressa, uma série de vacinas em desenvolvimento, as fases sendo feitas juntas, isso totalmente inédito, né? Antes a gente fazia fase 1, fase 2, doutor Bandeira, que é pesquisador, ele sabe disso, aí vai para a fase 3. Não, para a Covid foi tudo atropelado pela necessidade que nós tínhamos logo de uma vacina. E com isso, a hora que a vacina chega, mesmo que tenha, né, um certo atraso aqui no nosso país, mas a hora que ela chega, e felizmente o brasileiro adere à vacinação do jeito que a gente está vendo, é impressionante, o Chebabo até comentou da vacinação de adolescentes, é muito eventual a gente ver o que nós estamos vendo no nosso país em termos de adesão à vacinação. Então, o que faltava para o nosso país para mudar a cara dessa pandemia era ter vacinas, e não depender da gente. O brasileiro vai, aceita e é assim que vai ser. À medida que a gente vai progredindo, vai tendo novos conhecimentos, falando em, sei lá, em dose de reforço e assim vai, você vai ver, Lúcia, que a população responde.
Então, a minha visão, eu acho que a vacinação, sem dúvida, mudou. Se você perguntar para nós 4 aqui no nosso dia a dia de infectologista, o que a gente está vendo de doença modificada pela vacina, doenças mais leves, claro, pode ter exceção? Pode, mas é muito, mas muito diferente do que, infelizmente, a gente vivenciou em 2020. Então, eu não tenho dúvida que a vacinação, não vacina, não adianta eu ter vacina sem vacinação. Pega o exemplo dos Estados Unidos, eles não conseguem ter vacinação, porque a população é mais restrita do ponto de vista da adesão. Aqui não, aqui a gente precisa de vacina, mas especialmente vacinação para chegar em todos os locais e dar a resposta que o Brasil está dando em relação a, óbvio, mantendo os cuidados, com todas as limitações que a gente conhece, mas isso, sem dúvida, foi o que mais mudou a cara da pandemia até esse momento. É isso? Alguém quer fazer algum comentário? Lúcia, eu queria só acrescentar, eu concordo com 100% do que a Rosana falou. Eu acho que a importância da vacina na Covid, ela mostra que a gente consegue, que é possível vacinar, é possível mudar a história natural de uma doença. A gente pode mostrar para todas as pessoas que a gente está mudando a história natural da doença. O que a gente viu em 2020 e no primeiro semestre de 2021 é uma doença completamente diferente do que a gente está vendo agora, que a gente começa a ter uma cobertura vacinal adequada na população brasileira. Mas mais importante do que isso foi outra coisa que a vacinação para a Covid nos deu, que é plataformas novas desenvolvidas e que agora vão se incorporar ao nosso arsenal de plataformas para desenvolvimento de vacinas para outras doenças. Não só para as doenças antigas, então a gente provavelmente agora vai ter novas vacinas, né, com plataforma de RNA mensageiro, né, vetor viral e tal, para as doenças que a gente já tem hoje vacina, mas também para as próximas doenças, para outras doenças em que a gente ainda não tem vacina. A gente, certamente, essas plataformas vão ser utilizadas para o desenvolvimento de vacinas melhores, mais eficazes e com uma cobertura mais ampla do que a gente tem hoje para as doenças que nos acometem, né, levando a uma melhora, né, da proteção do ser humano, da população em geral, a essas outras doenças. Então, essa acho que é um legado, né, do que a gente aprendeu nesse período ainda curto, né, da Covid-19, principalmente em relação à vacinação da Covid-19. Pois é, né? Agora a gente precisa contagiar as pessoas com essa animação que elas têm para a vacina da Covid, que ela também tem para as outras vacinas. E agora, para terminar, então, eu queria uma rodada rápida. Eu gostaria que cada um de vocês desse o seu melhor argumento. Pode escolher um argumento, hein, gente? Olha o desafio. Para que todo mundo que está nos assistindo se engaje nesse movimento vacinação da SBI. Vamos lá. Doutor Bandeira, quer começar? Qual é o seu melhor argumento para que as pessoas se engajem nesse movimento? Bom, Lúcia, eu tenho, junto com os outros colegas, nós temos aí uma vivência na área da infectologia durante acho que praticamente uma vida nossa dedicada a isso, e nós conseguimos ver que as vacinas, elas foram um dos maiores bens conquistados na humanidade até hoje. Então, o que eu vejo, assim, as vacinas, elas possibilitam uma coisa fantástica, que é é o que eu sempre digo até para os meus alunos. Na verdade, você está tomando alguma coisa para se prevenir de algo muito pior. Então, você está tendo a chance de tomar aquela proteção que a mamãe, que a vovó sempre falava, né? Meu filho, saia protegido, não é, por Deus, saia protegido aqui pelo Espírito Santo, etc. E essa sensação de proteção invisível, a vacina, ela é a materialização exatamente dessa situação, eu diria assim, mística, né, e religiosa. Por quê? Porque a vacina fez com que a gente entrasse em outro patamar, né? Quando a gente olha todo o avanço da década de 60 para cá na redução das doenças, a gente percebe que as doenças infecciosas, elas desabaram exatamente, e um dos pilares desse desabamento das taxas de doença foram exatamente as vacinas. São as vacinas que fazem com que a gente hoje, né, tenha conseguido chegar ao ponto que a gente chegou, que todos os colegas acabaram de comentar em relação à Covid-19. Nós tivemos um ano de 2020 muito pesado, não é? As pessoas em casa, aterrorizadas, o medo da morte, vendo familiares morrendo, uma quantidade gigantesca de pessoas, né,
Quando a gente fala em 600 mil pessoas mortas, a gente está falando em 10 vezes o que mais aterrorizava a gente antes da Covid, do ponto de vista de letalidade, que eram as mortes violentas, né? A gente falava em 50, 60 mil casos, mortes violentas por ano no Brasil, como se fosse uma guerra civil. E a gente teve, em mais ou menos um pouco mais de um ano, 10 vezes esse número. Então, isso mostra o impacto que uma doença pode ter numa população, como foi o caso, está sendo o caso da Covid, e o quanto, né, nós estamos hoje vivenciando a queda nas taxas de incidência da vacina. Sem falar, assim, eu acho que todos os estados têm podido referenciar isso, têm visto isso. Aqui, no estado da Bahia, a gente hoje tem 150 casos diários no estado inteiro, de 14 milhões de pessoas, com 6 óbitos. Então, a gente, quando compara a uma taxa de 6 mil casos diários há um pouco mais de 4 meses atrás, é fantástica essa redução, e a gente não tem dúvida que a vacina é capaz de fazer isso. Então, eu acho que é importantíssimo que hoje os jovens, os adolescentes, os adultos, eles se dirijam realmente às unidades de saúde e procurem se vacinar. É a Covid, mas também é uma grande quantidade, aqui a doutora Raquel, a doutora Rosana, o doutor Chebabo citaram as inúmeras doenças que a gente pode prevenir, e você deve checar isso para que você possa ter uma vida feliz e ter uma vida mais saudável. Doutora Raquel, agora é a sua vez. Vamos imaginar, eu sou uma pessoa que estou com a carteirinha de vacinação atrasada, eu não vi a carteira de vacinação dos meus filhos, eu não estou checando a situação da minha mãe. Qual o argumento, o seu argumento para que eu corra atrás da vacinação? Bom, se cada um de nós, no nosso dia a dia, né, planeja a nossa vida em termos de estudo, de trabalho, de roupa, né, de leitura, de ouvir música, para poder viver bem, viver feliz e ter uma vida mais longa, né, ao lado das pessoas que nós nos amamos, assim também nós temos que planejar e atualizar a nossa vacina. É ela que vai, né, ajudar com que tenhamos uma vida feliz, saudável, junto com todos os que nós amamos. Senão a gente não está nem bem para fazer todas essas coisas boas. Doutor Chebabo, o seu argumento? Olha, Lúcia, o que eu tenho falado é que as vacinas, elas modificaram, junto com outras tecnologias e com outras intervenções, a expectativa de vida da população no século XX. Se a gente olha a história do início do século XX em relação ao final do século XX, a gente vê que basicamente 3 coisas modificaram essa mortalidade e aumentaram a expectativa de vida. Uma é a água encanada, a outra foram os antibióticos e a outra é a vacina. Esses 3 pilares modificaram completamente a nossa expectativa de vida, a expectativa de vida da população no mundo inteiro. Mesmo em países mais pobres, com todas as dificuldades, a vacina teve esse papel, né? Como, por exemplo, em algumas regiões da África, com todas as dificuldades ainda de saneamento e tal, a vacina melhorou a expectativa de vida, né? E é importante que a gente entenda que vacina não é uma atitude de proteção individual, é uma atitude de proteção coletiva. Não adianta eu estar vacinado se o meu vizinho não está vacinado. Se na minha comunidade eu tenho uma cobertura vacinal baixa, a vacina ela só tem o seu potencial máximo atingido se eu tenho uma cobertura vacinal muito elevada. Isso vai fazer com que aquele agente infeccioso, né, que a vacina vai proteger, reduza a circulação na comunidade e proteja a todos, inclusive a uma pequena parcela que eventualmente não se vacinou. É isso que a gente fala quando a gente fala de cobertura de rebanho, que as pessoas não conseguem entender muito bem. Só eu conseguindo proteger a todos, eventualmente um indivíduo que não pode se vacinar ou eventualmente não conseguiu se vacinar, não quis se vacinar, também estará protegido. Então, para isso acontecer, eu preciso de coberturas vacinais elevadas e é importante que a gente tenha esse pensamento de coletividade, esse pensamento coletivo, né, de comunidade. Quando eu me vacino, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo a todos, inclusive as pessoas que eu amo, que estão junto comigo. Oba, e agora eu queria ouvir a minha queridíssima doutora Rosana. Qual é o seu argumento para que todo mundo se engaje nesse movimento?
Lúcia, os 4 que me antecederam, aliás, os 3 que me antecederam deram excelentes argumentos, eu só ia pensando aqui ser a última, mas eu te diria assim, primeiro argumento que eu acho que é fantástico é expectativa de vida. Se a gente for ver o mundo sem vacinas, lá atrás, expectativa de vida de 43 anos, e pelo menos 4 dos que estão aqui, você, Lúcia, eu vou deixar de fora, mas 4 que estão aqui, possivelmente não estaríamos mais aqui, porque exatamente a vacinação, ela mudou a mortalidade infantil, por isso que reduzia muito essa expectativa de vida. Então, é um argumento fantástico. E o que é mais importante para mim é um ato de amor. Você está fazendo um ato de amor pela sua saúde e pela saúde coletiva, como o doutor Shebab falou. Então, as inúmeras vantagens, e com segurança, que a gente falou pouco disso, porque para nós é tão implícito a segurança que as vacinas, o benefício que as vacinas causam, que a gente acaba nem falando muito sobre isso. Então, é um equipamento de proteção coletiva, é um ato de amor. Prevenir é muito melhor do que tratar, né? Nós, infectologistas, eu prefiro muito mais fazer prevenção e estar aqui hoje falando com vocês sobre vacina do que falando sobre tratamento de antibiótico. É a consequência já de uma infecção. Então, eu acho que argumentos não faltam, Lúcia, e eu fico muito feliz em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia, pela primeira vez a gente está fazendo uma campanha tão bacana de conscientização, aproveitando esse momento que está todo mundo muito mais sensibilizado com tudo o que está acontecendo e mostrar, assim, a importância que é a vacinação nas nossas vidas. Poxa, obrigada. E assim termina mais um bate-papo no UOL, este promovido pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu queria agradecer a participação dos nossos 4 infectologistas. A intenção é sensibilizar todos nós para o que está acontecendo. Procure se informar. Que vacinas você e quem está perto de você já deveria ter tomado? Coloque a carteira de vacinação em dia. Vamos prevenir doenças e, como diz o slogan desse movimento, salvar vidas.